Oi, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Oh, bom dia, né? Me descalibrei aqui. Será que é a fome, John? Já que já tá. Bom dia, minha gente. São agora, exatamente que horas? Meu relógio parou, bicho, aqui. Eu tô de 10 horas e 45 minutos. Meu filho derrubou o relógio. Aí quando eu fui olhar aqui, uma pecinha soltou e agora enganchou a hora. Tenho que levar para consertar. Muito bem, vejam só. Minha gente, a gente finalizou a última parte da aula com a pergunta aqui do povo de Nova Santa Rita. Professor, e essa história que não terá dinheiro para mandar merenda, pagar Auxílio Brasil e outros em 2023, é verdade? Vocês estão perguntando. E eu estava conversando em off aqui com os meninos, com o Joseni e com o John. E eu estava dizendo para o Joseni e para o John, e povo de Nova Santa Rita, vocês que fizeram essa pergunta, eu fiz uma pergunta para eles dizendo assim: minha gente, quem é que está dizendo essa notícia? Quem é que está propagando isso como verdade? Isso diz muito, isso é uma pista para ajudar a responder essa questão. Entendem? É assim, tem um ditado que ele é fabuloso, ele diz assim: bebe água limpa quem chega primeiro. Sacam? Bebe água limpa quem chega primeiro. Detalhe, se todo mundo souber onde tem água limpa, vai todo mundo beber e a água vai baldear, não vai? Então, o que é que os tidos como espertos fazem? Eles controlam a informação para que apenas uns poucos saibam. E esses poucos possam chegar primeiro para beber a água limpa, sem estar baldeada. Quando se diz assim, o governo não vai ter dinheiro para... Vai ter dinheiro sim. Existem recursos financeiros sim. Volto a dizer para vocês, essa medida do teto de gastos, ela foi um erro cometido lá atrás no Brasil. Mas é um erro que precisa ser corrigido. E tem um outro problema. Nas respostas anteriores, por isso eu perguntei, não sabemos mais o que é verdade. Exato, Nova Santa Rita. É verdade. Nova Santa Rita. Isso, é verdade. É uma dificuldade para a gente tomar decisões nos dias de hoje. Você não sabe o que é verdade, você não sabe o que é fake news, o que é mentira. Por que é interessante? Eu sempre tento manter esse canal aberto. Dúvidas, exemplos, observações. Minha gente, me bombardeiem de perguntas, porque é a hora que eu tenho para a gente estar discutindo aqui, né, de forma limpa, sem estar poluído com questões de fora, sacam? E como elas estão sendo tratadas. Vamos lá, deixa eu responder a questão. Comecei a responder dizendo: o propósito de um Estado é garantir o interesse público. O que é o interesse público? É garantir a merenda escolar, é garantir o pagamento do auxílio emergencial para quem precisa, porque é fundamental. Isso é rede de proteção social. E precisa também garantir reajuste de salário de funcionário público. Precisa garantir reajuste de salário mínimo acima da inflação. Isso tudo é interesse público. Então, deve ser buscado. Eu começo a responder por isso. Aí, vamos lá. Mas aí dizem assim, aí tocam o terrorismo. Não, mas não tem dinheiro para isso. Não tem nesse modelo econômico que nós estamos adotando. Se a gente adotar um outro modelo, se a gente abandonar esse modelo que só olha para cortar gasto, vai faltar dinheiro, minha gente, para a farmácia popular,
vai faltar dinheiro para merenda escolar, vai faltar dinheiro para Auxílio Brasil, vai faltar dinheiro para tudo. Se o governo olhar só para corte de despesa, querendo arrecadar mais do que gastar. Então, quando a gente muda essa rota, e parece que estamos mudando ela, aí a gente vai olhar o que é interesse público e que é prioritário. Então, vamos ter que gastar mais do que o teto de gastos diz. Aí o governo federal está fazendo a proposta e os deputados e senadores precisam acatar essa proposta. Aí no orçamento vai ter recurso público que vai dar conta, viu, Nova Santa Rita? Que vai dar conta de custear todas essas despesas que o pessoal está dizendo que ainda não tem. Aí volta a dizer, isso aqui é injeção de grana na economia. É óleo que faz a engrenagem girar. A atividade econômica gira mais rapidamente. Por quê? Porque também tem dinheiro para fazer obras que estão paradas. Isso é injeção de grana na economia e faz a engrenagem econômica girar. É expansionista. E isso naturalmente ajuda o recurso, ajuda o governo a arrecadar mais. Né? Nova Santa, isso, Painho sabe muito bem. Ok, minha gente? Sacam? Então, esse é o ponto que merece destaque. O Estado, ele não, uma empresa, para gerar fluxo de caixa, ela precisa de cliente. Um trabalhador, para ter fluxo de caixa, ele precisa estar trabalhando para gerar o fluxo de caixa. Se ele não tiver trabalho, ele não tem salário, ele não tem remuneração. Se uma empresa não tiver cliente, ela não tem receita. Mas o poder público não é assim. O poder público tem capacidade de financiar as suas próprias atividades. Sacam? Mas isso passa por aumento dos gastos públicos. Quando o governo aumenta gasto público, ele está injetando dinheiro nas empresas, colocando dinheiro nas mãos das pessoas e fazer com que essa grana girando, ela volte para o próprio governo na forma de impostos. E tem um outro detalhe. O governo ele está criando moeda na economia e fazendo com que ela gire. Isso porque o governo tem uma autoridade monetária. O governo pode emitir moeda, ele pode financiar o gasto público, ele pode se endividar agora para investimentos que aumentem o investimento e a receita pública e usar essa receita pública futura para pagar a dívida de agora. É assim que funciona. Então, não tem dinheiro. Isso é uma discussão equivocada. O que é determinante nesse sentido é como é que a gestão pública olha para as finanças públicas. Qual é a prioridade? É arrecadar mais do que gastar? Se a gestão pública quiser arrecadar mais do que gastar, aí é um problema, Nova Santa Rita, porque vai faltar dinheiro para merenda, para isso e para isso. Agora, se o governo olha para o gasto público como função do crescimento da economia, aí a coisa muda de figura. John, bota o slide todo na tela para que eu possa olhar o chat, por favor. Olha aqui. Nosso próximo presidente fez bonito e eu tenho fé que fará de novo. Está dizendo o povo de Nova Santa Rita. Minha gente, a coisa caminha para isso. A gente está discutindo finanças públicas e qual é a linha de pensamento. Basta olhar as falas, as entrevistas,
os artigos e as notícias de televisão para a gente entender que, o déficit público, o tema da nossa aula de hoje, ele tende a ser expansionista. E eu digo para vocês, esse tipo de déficit público usado para isso, ele é o que o Brasil precisa nesse atual instante. Tá bom? A gente precisa usar o déficit público como ferramenta, como instrumento de política econômica para ativar o crescimento da economia. Vocês sabem qual vai ser um reflexo do crescimento econômico maior? Mais oportunidades de trabalho para vocês enquanto futuros técnicos em finanças. Não adianta nada vocês estarem fazendo curso técnico em finanças se a economia não crescer, porque vocês estarão qualificados e a economia não vai os absorver no mercado de trabalho. Mas quando a economia gira e cresce, mais empresas agropecuárias, industriais, comerciais e prestadoras de serviços precisarão contratar profissionais técnicos em finanças, técnicos em recursos humanos, técnicos em administração, técnicos em secretariado. Ficou claro isso, minha gente, sim ou não? Povo de Nova Santa Rita, liderados pela prof. Manuela, me digam aí, o que eu acabei de explicar ajuda vocês a entenderem a pergunta que vocês acabaram de fazer? Por favor, é muito importante para mim. Ficou claro isso que eu estou explicando? Sim ou não? Certo? Me ajuda. Beleza, Nova Santa Rita. Massa, massa. Que bom que vocês entenderam. A ideia é essa. Vocês de Nova Santa Rita, de Floresta, de Joaquim Pires, de Landry Salles, de Rio Grande, de Coivaras. O que é importante? É porque quando um faz uma pergunta, a resposta serve para todo mundo. Então, fiquem à vontade. Me bombardeiem de perguntas. Se eu tivesse assistindo a aula aqui, eu já tinha feito umas 15. Sacam? É por aí. Beleza? Eu trouxe aqui algumas notícias tiradas da internet. Eu fiz alguns prints, né, para mostrar aqui para vocês. Esse aqui é do Poder 360. O que é que está dizendo essa notícia de janeiro de 2022? As contas do governo federal registraram déficit de 35,1 bilhões de reais em 2021. O resultado é um déficit, viu? Gastou mais do que arrecadou e o gasto a mais do que arrecadou ficou em 35 bilhões de reais em 2021. O resultado é o melhor desde 2014. E 95% menor do que o déficit histórico em 2020. Qual foi o ano de 2020 que eu acabei de mostrar para vocês? 743 bilhões. Por quê? Pelo pingo da pandemia. 2020 foi o ano da pandemia. O governo teve que gastar muito. Gastou 743 a mais bilhões do que arrecadou. E em 2021 caiu o déficit para 35 bilhões de reais. Sacam? E o governo ainda teve que aumentar ainda teve que pediu autorização para gastar mais, né, para o Congresso Nacional, para o Senado e para os deputados federais. Eles precisam acompanhar tudo isso. O governo, o Poder Executivo, ele não é absoluto. Tudo que ele faz precisa estar sendo fiscalizado e acompanhado pelo Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senadores. Ok? Então, essa é a dinâmica. Continuando aqui. Eu trouxe uma tabela. Essa tabela eu tirei do site do Tesouro Nacional.
Para elaborar essa aula, eu fui lá no site do Tesouro Nacional, que é literalmente o caixa do governo. E aí eu fui dar uma olhada nos valores para que eu pudesse mostrar isso aqui para vocês. Então vejam só. Qual foi, de acordo com o Tesouro Nacional, nesse relatório aqui, ele está comparando 2019 e o ano de 2020. Ó. Tá aqui, ó. De janeiro a dezembro de 2019 a 2020. O que é que aconteceu? A receita total foi de... Deixa eu marcar aqui de amarelinho. Marca texto amarelinho. A receita total do governo federal em 2019 foi de 635 bilhões de reais. Nós temos aqui, caiu para 1,4. Era 1,6, caiu 1,4. Vejam que nominalmente a receita do governo brasileiro caiu 10,10% negativo. Eu arrecadei do ano de 2020, em relação a 2019, eu arrecadei 10% a menos. Sacam? E olhe para a finança pública, olha o desafio. Eu estimei um ganho e acabei ganhando 10% a menos. Sacam? A despesa total em 2019 foi 1,4. E em 2020, a despesa total foi de 1,9. Olha o crescimento. Eu entendi que minha despesa ia ser 1,4 e, na verdade, foi 1,9. Aliás, ela sobe, minha despesa subiu. Volto a dizer para vocês. Em 2020, houve uma necessidade de aumento do gasto público por conta da pandemia. Ok? Então, a minha despesa total, ela cresceu, 35%. Minha receita caiu 10% e a minha despesa aumentou 35%. Olhe como aí, minha gente, falta grana. Vai faltar grana para os investimentos e para o custeio das atividades do Estado. Sacam isso? Eu estimei uma receita e minha receita caiu 10%. Mas as minhas despesas cresceram 35%. Como é que eu fecho a conta? Entendem? Então, esses dados eu trouxe aqui para mostrar para vocês como é que essa coisa funcionou. Sacam? Então, vejam, comparativamente entre janeiro e dezembro, vejam, o Brasil, ele teve uma receita, na receita líquida, ele teve uma queda de 193 bilhões, arrecadou menos 193 bilhões de reais de 2019 para 2020. É uma queda muito grande. E a despesa cresceu para 477 bilhões. Sacam? Minha receita caiu 193 bilhões e a minha despesa cresceu 477 bilhões. Eu estou só mostrando esses dados, vocês não têm que gravar isso aqui. O que eu estou mostrando para os dados para vocês é que em finanças públicas, olhem como as coisas podem acontecer. E a gestão tem que dar conta disso. Porque, no final das contas, tudo isso aqui precisa focar numa coisa. Interesse público. Interesse público. Interesse público. A gestão pública pode até querer equilibrar receita e despesa. Mas vejam, a gente precisa ter como finalidade principal o interesse público.
não pode deixar de pagar a merenda escolar, não pode deixar de ter o programa Farmácia Popular, não pode deixar de... Sacam isso? É essa coisa que tem que estar na pauta dos gestores públicos. E aí, vejam, é interessante a gente poder fazer comparações, porque ajuda a gente a entender melhor as coisas. Eu estou trazendo aqui um exemplo. Nos governos militares, o governo militar, ele funcionou na economia entre 1964 e 1982, tá bom? Teve o golpe em 64, mas, de fato, a gestão ela começa em 1965 e vai até 1982. Qual foi a base? E esse período aqui dos governos militares, ele funcionou assim do ponto de vista de finanças públicas. Os governos militares dependiam de investimentos estrangeiros, de grana que vinha de fora, de investimento privado nacional, das empresas brasileiras e investimento público. Sacam? E esse era o... Vamos dizer, eu chamo isso aqui, a gente pode chamar isso aqui de tripé. É o tripé. O que é o tripé? Não é aquela perninha que ajuda uma bicicleta a se equilibrar? Pois aqui era o tripé que ajudavam os governos militares durante 1965 e 1988 a se sustentarem. O período militar, inclusive, é chamado de milagre econômico, porque a economia brasileira ela crescia, em média, 7% ao ano. Era a média de crescimento da economia brasileira. Ou seja, o PIB crescia 7% ao ano em média. Ok? Era um bom ritmo de crescimento econômico. Eu estou vendo aqui uma observação aqui em Nova Santa Rita. Meu medo é que a maioria dos senadores e deputados federais que querem, né, atrapalhar o gestor e não pensem no bem do Brasil. Nesse primeiro momento, Nova Santa Rita, volta aqui para mim, John, por favor. Nesse primeiro momento de novo governo assumindo, né, a gente tem uma vantagem. Né? Qual é a vantagem? É de que, como é um novo governo que está assumindo o poder, se o Congresso Nacional colocasse impedimentos para isso, podia atrapalhar. Mas é uma medida impopular. Pode pegar muito mal para eles. E como eles autorizaram... Isso que o governo federal está solicitando agora, o novo governo, de aumentar os gastos acima do teto, sacam? Isso que o governo federal atual, que o governo que vai assumir está pedindo, o governo anterior fez por 4 anos. Então, não tem justificativa para eles negarem agora. Aí vejam, eu não estou mais falando de economia, eu estou falando de política, de tomada de decisão. Saca, povo de Nova Santa Rita? O Congresso Nacional autorizou o governo atual a furar o teto de gastos 4 vezes. O governo que vai assumir também está propondo isso. Por que eles iriam negar? Entendem? Pegaria muito mal, não ficaria bem na fita. Então, eu penso que esse não vai ser um problema agora. Pode ser um problema futuro. Eles podem querer dificultar no futuro. Mas, para agora, eu penso que isso aí vai ser resolvido. Saca? Tudo bem, minha gente?
Certo, Nova Santa Rita? Como o Congresso já autorizou o governo atual a fazer isso 4 vezes, eles não têm justificativa para impedir que seja feito agora nessa transição. Tá bom? Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. E aí, vejam só. Aí eu estava explicando como é que se conecta aqui, nos governos militares era isso. Investimento estrangeiro, vinha muita grana do exterior para o Brasil. Investimento privado nacional, mas principalmente investimento público. Foram feitas refinarias, no Brasil foram construídas estradas, foram construídos portos, foram construídos aeroportos. A economia brasileira crescia muito. Era assim a política fiscal. Era uma política fiscal expansionista. Sacam? O governo focava em gastar mais do que arrecadar. Ok? Esse é um ponto importante que a gente merece destacar. Agora, os governos militares têm vários problemas de outras ordens. Na economia, né, tiveram ganhos e tiveram perdas. Por conta disso aqui, o Brasil teve uma alta taxa de endividamento. A inflação no Brasil, ela foi de 2 dígitos. A inflação no Brasil, na época, a inflação era descontrolada. A inflação era descontrolada. Entendem? Tudo isso dentro dos governos militares. Então, vejam como essa coisa funciona. Em economia é assim, você atinge um objetivo, você pode comprometer outros, né? É complexo isso. Em 1987, houve o fim do tripé que eu mostrei lá atrás. A partir de 1987, isso aqui o Brasil perdeu. Aqui. O Brasil perdeu isso aqui, investimento estrangeiro, porque o mundo entrou em crise. Quando o mundo entra em crise, os investidores deixam de investir nas economias emergentes, nas economias periféricas, como o Brasil. O Brasil perdeu o investimento estrangeiro. Aí o que é que acontece com o tripé? Perde o tripé também. Aí, em 1987, com o fim do tripé, o Sarney, que era o presidente na época, ele suspendeu o pagamento da dívida externa brasileira. O Brasil devia aos credores, e o que é que o presidente chegou e disse assim? Decretou moratória, suspensão do pagamento da dívida externa. A dívida externa, minha gente, é a grana de investidores externos que investem na economia brasileira. Então, é um dos principais agentes de contribuição para o agravamento das desigualdades sociais. Porque a dívida externa, o grau de endividamento do país com o exterior, por exemplo, ele gera um pagamento de dívidas em um grande volume de dinheiro em moeda estrangeira. E aí o orçamento público passa em grande parte a pagar juros da dívida e sobra menos grana para investimentos em educação, em saúde, saneamento, em segurança pública, em pesquisa e desenvolvimento, em agricultura, em estímulos à indústria. Sacam?
anualmente deixam de ser investidos para sanar a dívida, ó, grana em educação, salário mínimo, infraestrutura, tudo isso aqui fica prejudicado. Porque o foco se volta para dar conta das despesas com juros da dívida. Sacam isso? Aí a gente tem um problema. E quando você começa a cortar gastos primários, gastos nessas áreas que eu mencionei aí na última parte do slide, você acaba comprometendo receita, minha gente. Você foca só em cortar despesa para tentar aumentar a receita. E foi isso que trouxe o Brasil para vários anos, ou várias décadas, sem crescimento econômico. Ó, deixa eu dizer para vocês, de 1980 a 2014, o Brasil só cresceu pifiamente 2,8%. Em decorrência disso. Porque grande parte do orçamento brasileiro vai para pagamento de dívida, de juros da dívida, né? Ao invés de ir para áreas de investimento. Esse é o ajuste que a gente precisa fazer. É a mudança de rota na política econômica que o Brasil precisa fazer a partir de agora. Minha gente, o Brasil tem necessidades nacionais. Nós temos necessidades que são de interesse público. Minha gente, atendimento universal das populações mais desfavorecidas. Como é que a gente faz isso? Com inclusão social. Investimentos em infraestrutura e atividades produtivas e também em capital humano. Aqui no canal Educação, o curso técnico, ele é investimento em capital humano, para que vocês consigam estar mais preparados do que se só fizessem o ensino médio, para poder ingressar no mercado de trabalho, e possam estar contribuindo para, vamos imaginar, a gente tem crescimento econômico, ele demanda mão de obra qualificada, ótimo. Nós temos aqui vocês como futuros técnicos em finanças, por exemplo. Agora também é uma outra necessidade, é preciso ter crescimento econômico e formação de capital humano, de pessoas qualificadas para se inserirem no mercado de trabalho. Sacam? Porque senão tem um gargalo. Se a economia cresce, volta aqui para mim, John. Se a economia cresce e não tem mão de obra qualificada, é um gargalo. É um problema. Se eu tenho mão de obra qualificada e a economia não cresce, eu também tenho um gargalo. É por isso que tem que ter as duas coisas caminhando juntas. Crescimento econômico e qualificação das pessoas para que elas possam se inserir no mercado de trabalho. Sacam? E aqui no Piauí, eu sempre estou dizendo isso aqui para vocês. Nós temos áreas mapeadas de investimento. Na área de infraestrutura, mineração, agronegócio, energias renováveis e turismo. A formação de vocês enquanto futuros técnicos em finanças, ela precisa estar encaixada nesses segmentos. Porque eles apontam para um futuro de maiores investimentos. São áreas que tendem a receber maiores investimentos no Piauí. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. E aqui também é uma necessidade nacional que haja uma regulação econômica, em que se regule as atividades econômicas e que elas girem em torno, né,
do crescimento da economia. E também que haja estímulos às inovações na agropecuária, nos serviços, no comércio, nas indústrias. Também precisamos de projetos políticos regionais. Nisso, o Piauí está bastante avançado. Na verdade, tem 2 estados que estão muito fortes nesse projeto político regional. Piauí e Bahia. Por que eu digo que esses 2 estão mais avançados? Porque são 2 estados que mantiveram a estratégia de planejamento focada no desenvolvimento territorial. Os outros estados todos eles foram perdendo isso ao longo do tempo, desde 2015 para cá. O estado do Piauí e da Bahia mantiveram. Então, isso é uma grande vantagem. Volto a dizer para vocês, por que eu estou dizendo que a área de expansão de investimento no Piauí é em infraestrutura, mineração, agronegócio, energias renováveis e turismo? É porque existe esse projeto político regional. E se você olhar para o mapa dos territórios, vocês vão ver os municípios de vocês agrupados por territórios. E esses territórios têm, a gente sabe quais são as potencialidades econômicas que devem ser estimuladas na planície litorânea, no território entre rios, no Vale do Itaim, sacam? Nos carnaubais. Então, a gente consegue ver isso. O detalhe agora é a gente trabalhar para botar isso em prática, materializar. Então, essas são necessidades nacionais. Ok, minha gente? Estudem as finanças, o curso técnico em finanças, tendo isto como pano de fundo. Porque vocês vão conseguir visualizar áreas em que, putz, eu posso trabalhar bem aqui, eu posso trabalhar ali, eu posso trabalhar acolá. Eu posso trabalhar na área do turismo religioso, eu posso trabalhar na área do turismo ecoturismo, eu posso trabalhar com artesanato, eu posso trabalhar na produção de mel, ou eu posso trabalhar na geração de ceras vegetais, ou eu posso trabalhar numa empresa que trabalha com pedras ornamentais, ou eu posso trabalhar num canavial, ou eu posso... Sabe, eu tô aqui descrevendo, listando várias atividades produtivas que são potenciais do estado do Piauí, dos municípios onde vocês estão atuando, trabalhando, estudando. Ok, minha gente? De acordo com Matias e Pereira, ele vai salientar, né? É preciso estar alerta, porque existem riscos negativos. Opa, deixa eu botar o verdinho. Existem riscos negativos decorrentes, não é, de efeitos negativos provocados pela elevação do déficit público no Brasil. Não é? É preciso a gente ter conta disso. Não é só sobre a retomada da inflação, mas principalmente porque este déficit exerce elevação sobre a dívida pública. Não é? Especialmente porque esse déficit exerce elevação sobre a dívida pública. Quando o governo está devendo muito juros da dívida, eu tenho menos investimento em educação, saúde, saneamento, segurança pública e tudo mais. Então, esse é um problema. Agora, como é que a gente destrava esse problema? Crescimento econômico. Precisamos botar o crescimento econômico nesse debate das finanças públicas. Muita gente só discute finança pública olhando para corte de gastos. A gente também tem que olhar para as finanças públicas em como aumentar a receita. E a gente aumenta a receita com o crescimento econômico. Receita, ela só ocorre quando existem investimentos anteriores. Eu não vou aumentar a receita se eu não fizer investimento.
Vocês entendem? E investimento só vem com gasto público. O detalhe é que tem gente que olha para a finança pública dizendo que a gente tem que cortar o gasto público. Se eu cortar gasto público, eu estou cortando investimento. Investimento gera receita futura. Para o respectivo autor, lá, o Matias e Pereira, eu destaquei em amarelo. À medida em que a dívida se eleva, ocorre um aumento dos juros pagos pelo governo, é claro, aos credores, e que, por sua vez, irá se refletir na redução das despesas do Estado nas áreas sociais. É verdade. Sacam? Agora, é por isso que eu estou colocando no meio desse slide. Ou a gente faz uma política econômica de crescimento econômico, ou então a dívida só aumenta, as despesas com juros da dívida só aumentam, e eu vou ver cada vez menos dinheiro para as atividades que, de fato, do Estado, elas atuam dentro do interesse público. Eu trouxe aqui esse gráfico em barras para mostrar aqui o resultado primário e nominal no Brasil. O que é o primário? É o gasto do governo federal sem... o resultado primário, ele é o gasto do governo federal sem as despesas financeiras com juro da dívida. O nominal é a despesa do governo com o juro da dívida, a despesa financeira. Olha o comportamento entre 2013 e 2020. Né? Era um volume muito mais baixo, né? 2013, 2014. Aí vejam aqui, a gente vai ter um de déficit, né? Nós temos aqui esse desempenho da economia brasileira ao longo do tempo, tá bom? Lembrando, despesa primária é o gasto do governo sem juros da dívida. E o nominal, ele inclui os juros da dívida, beleza? E aí eu estou falando aqui de déficit, tá bom? Beleza? Olha aqui o déficit do 2020, 745 bilhões de reais. Sacam? E primário, eu não estou colocando as despesas financeiras. Quando você coloca a despesa financeira, aí ele vem para 1 trilhão. Entendem? Aqui é com despesa financeira, o vermelhinho. Olhem aqui, ó. O déficit, olhem aqui, o déficit primário, os gastos do governo, ó, os gastos diretos do governo, sem despesa financeira, em 2015 e 2016, menos 159 bilhões. Mas, o prejuízo, né? Mas quando eu boto a despesa financeira, olha o tamanho aqui, ó. Ele sai de 159 e vai para 477 bilhões quando eu boto os juros da dívida. Então, é um peso muito grande que a gente carrega. Devido ao aumento das despesas primárias, né, em 2020, ou seja, dos gastos do governo por conta da pandemia, né, o resultado, a gente teve um déficit de 745 bilhões de reais. Tá bom? Esse déficit representa um resultado negativo nas contas do governo. E ele ele desconsiderou o pagamento de juros da dívida. Com o juro da dívida, sobe para 1 trilhão. Sacam isso? Olhem aqui um outro... Aí aqui eu tenho um outro gráfico em barras e mostra a queda nas despesas com educação. A educação perde investimentos. Aí eu tenho um outro gráfico que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. E aqui nesse contexto eu tenho o resultado primário nominal e o resultado primário. Os gastos que incluem despesas financeiras e não financeiras. Eles só crescem. Ó a tendência aqui, é de crescimento. Sacam isso? Olha aqui mais finanças públicas.
Aqui, olhem o tamanho do déficit que a gente tem entre 2016 e 2018. Olha o resultado negativo aqui. Bate com a recessão que nós vivemos. Sacam isso? Pode voltar para mim aqui, John. Então, esses eram os aspectos mais importantes que a gente tinha para discutir hoje, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tem 3 questões complementares para vocês resolverem aí, tá bom? Tchau, tchau, minha gente.